Nós estamos começando mais uma edição de A Semana em Revista aqui no canal Até Agora. Hoje vai ser uma pauta mais curta, porque nós temos um evento em Fernando de Noronha e nós temos que garantir a nossa presença lá. A Adelaide Rigues está chegando já, ela está aí toda bonita, toda garbosa, com uma blusa, não sei que cor é essa não, mas é Cor de vinho. uma cor de... Bem-vinda, Adelaide, tudo bom? Tudo bom, Alexandre? Quer dizer que essa aí que é a blusa cor de vinho. É, porque na sexta a gente não toma vinho, então a blusa já está no clima. Tem isso também? Não Tem. sabia não. Adelaide, hoje eu estava combinando com o pessoal que vai ser um programa especial, esse programa está sendo gravado. Nós estamos numa sexta-feira, esse programa vai ser exibido no sábado às 5 da tarde, 5:30 da tarde, como sempre, na sequência de verdade, a Política nua e Crua com a Mauri Monteiro Júnior. E isso decorre de uma viagem que eu tenho que fazer para Fernando de Noronha. Essa viagem, naturalmente, está prevista um pouquinho antes. Hoje, amanhã, em Noronha, amanhã não, no sábado, em Noronha, vai ser inaugurado um sistema que vai tornar Noronha uma ilha abastecida por energia totalmente pura, reciclada e limpa. Oh, beleza. E isso fazia parte de um conjunto de inaugurações e de atitudes, de providências associadas à COP30. E o Hum. presidente Lula viria de Belém do Pará para Noronha exclusivamente para isso. E eu tive a satisfação de ser convidado, ser um dos convidados para essa solenidade. Esse convite foi por conta da minha participação no Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado de Pernambuco. Eu fui uma das pessoas escolhidas, eu e o companheiro Macedo, conselheiro Macedo, que representa a classe comercial, eu represento a classe residencial, e nós estamos aqui em Noronha. Quer dizer, nós vamos viajar para Noronha. Ele, na realidade, ele já está avionando a Noronha. Veja que absurdo. Noronha é um distrito estadual. Ele faz parte do estado de Pernambuco. Era um arquipélago, né? É um arquipélago. Ainda é um arquipélago. Isso aí, né? O arquipélago Ele por conta. era chamado. Não, o arquipélago não deixa de ser. Mas É, quando a gente estudava era assim: Pernambuco e o existe, arquipélago de Fernando de Noronha. Ele existe a agora ilha. é um distrito? Não, existe a ilha principal. Ah, Noronha era um distrito federal, né? E com a Constituição de 88, ele deixou de ser federal e e passou a foi ser para estadual. E estadual. apesar de ficar na costa do Rio Grande do Norte, ele é um distrito de Pernambuco, né? Me Certo. parece que isso faz parte das compensações das perdas territoriais que Pernambuco sofreu ao longo do tempo. Pernambuco, como todos sabem, é um estado que sempre foi muito Revolucionário. muito revolucionário, sempre esteve à frente das revoluções. E a cada revolução que o Pernambuco conduzia, comandava, se cortava um pedacinho dele. E aí nós perdemos, na sequência, perdemos Sergipe, perdemos Alagoas, Paraíba, perdemos tudo, né? Então ficamos com essa tripinha maravilhosa, essa tripa que liga o Oceano Atlântico até lá a fronteira com o Piauí, e faz fronteira com outros estados, né? Mas o fato é que, como originalmente, Pernambuco, ele ia até a nascente do Rio São Francisco, lá em Minas, né? Mas foi perdendo a comarca do São Francisco. Aí perde aqui, perde ali e tal. E como forma de compensação, em 88 se concedeu a Pernambuco o direito sobre o arquipélago de Fernando de Noronha. E é bem ali, né? Mas acontece que os voos não são assim. Eu tive a sorte de pegar um voo na ida que faz uma ligação direta entre Recife e Noronha, na Vila dos Remédios. Mas o companheiro Macedo, ele teve que acordar às 4:30 da manhã para pegar um voo para Congonhas, e de Congonhas Nossa. ir para Noronha. Veja que confusão. Eita. Então ele está chegando lá Nossa. por volta de meio-dia, eu saio daqui meio-dia e 20, chega lá um e pouco. Enfim, mas ele deve estar cansado, mas muito feliz, porque Noronha é um paraíso. Então, se você ainda É, não conhece verdade. Noronha, vá que você vai gostar bastante. Mas o fato é que nós estamos aqui, sempre muito felizes em fazer esse programa, cheio de preocupação, né, porque os bolsonaristas não nos deixam em paz, não deixam o país em paz. O presidente Lula se esforçando lá na COP30, no Belém do Pará, se reunindo com autoridades internacionais, cento e procurando. sessenta países, né, Alexandre, confirmaram Exatamente, né? presença. Mas vamos lá, vamos em frente. E a pauta, eu sei que a pauta está um pouco mais curta, né, Adelaide? É.
apesar das condições, não é, lá como é, hoteleira, não é, e tudo, ou então navios vieram para servirem de hotel, né, lá. Então, e a COP está saindo do jeito que foi idealizada, com eventos antes disso. O príncipe William está lá, porque a pauta dele também é ambiental, não é? Ele veio aqui para fazer a premiação, né, a algumas entidades, né? O prêmio é Earth uma coisa, não sei dizer direito, mas é um prêmio que ele foi quem criou e que premia várias entidades. E está lá tirando foto com Lula e participando, muito risonho e tudo, né? Já passou pelo Rio de Janeiro e tudo, Pois é, né? e é isso que eu quero aproveitar para comentar, Adelaide, que a escolha de Belém do Pará faz parte do brilho de estadista do presidente Lula. É lógico, Qualquer outro estadista brasileiro não teria sido tão ousado em escolher Belém, lógico. porque era muito mais fácil colocar no Rio de Janeiro, São colocar em São Paulo, né? Paulo, É. colocar em própria Brasília, porque são, Bahia, né? Na Bahia, que o povo adora Bahia também, não, e agora está são na moda. cidades melhores aparelhadas, né, para receber turistas, É, né? é. Mas eles dizem, não, vamos fazer em Belém, né? E Lógico. E Belém, para quem lá tem não, A Amazônia e tudo mais. Lá simboliza um ambiente, não mas não é? é, mas não é apenas isso. Lá ele está Ah, levando para aquela região um desenvolvimento. Está mostrando ao mundo é, que o Brasil é. tem a região O norte. norte também é turístico e tudo, né? Né? E aí, um potencial econômico enorme. Para quem não sabe, É. nos anos 50 do século passado, o futurólogo Herman Kahn, que era um norte-americano especializado em estudos do futuro, ele vaticinou que até o final dos anos 2000, Belém do Pará seria a maior cidade das Américas, Eita. ultrapassando em tamanho Nova York, São Paulo, a Cidade do México, enfim, todas as outras. E isso não ocorreu por quê? Por uma razão simples. É que a borracha, que toda a produção de borracha saía toda pelo Porto de Belém. Mas aí houve uma alteração, a borracha houve um roubo da borracha, a borracha começou a ser produzida lá no sudeste da Ásia, e Belém não teve o crescimento que era esperado. Mas agora, com essa decisão do presidente Lula de fazer investimentos federais muito firmes e muito sólidos em Belém, é provável que Belém tenha um impulso e eu espero que os paraenses não percam essa chance. A chance representada não só pela realização da COP, mas também pela produção de petróleo na margem equatorial, que, segundo a Petrobras, e eu tenho tudo para acreditar, será uma produção segura, não haverá nenhum tipo de risco à natureza e não vai também comprometer a transição energética, porque o petróleo é usado não apenas como combustível, mas também como, como, como insumo produtivo para muitas mercadorias. Mas, Adelaide, e a pauta? Como é que está a A pauta? pauta, Alexandre, como você falou, ela está mais sucinta hoje, não é? Mas está muito robusta, não é? Então, vamos começar. Então, lugar de bandido não é no Palácio Guanabara. A ministra Isabel Galotti, do Tribunal Superior Eleitoral, votou na terça-feira, 4, pela cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o voto também alcança o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, e o ex-vice Tiago Pamplona. A relatora defendeu que todos fiquem inelegíveis por 8 anos e determinou a realização de novas eleições no Estado, se houver maioria no plenário. Tomara que isso vingue, né, Alexandre? Porque a gente sabe que tem tanta gente traíra, né, nesses tribunais, mas vamos lá, né? Vamos acreditar, né? Isso vai ser muito difícil, Adelaide, porque lá tem um tal de Cássio com K, que E eu não sei se é o Cássio com K ou se é o André Mendonça, mas eu acho que não, é um desses dois. É o É Cássio o com Cássio K. com K, né? Que faz parte É, lá do Tribunal Superior Eleitoral, que já um passarinho já me informou que ele tem um acordo lá com os bolsonaristas cariocas, é. aqueles gangsters, e ele vai pedir vistas ao processo para Ih, vai retardar, né? retardar o julgamento. Mas, Ah, evidentemente, que esse Cláudio Castro é uma pessoa que está vinculada ao crime. Ele se é. elegeu com base em crimes eleitorais,
administra o Rio de Janeiro com base em crimes eleitorais. E isso, naturalmente, não quebra o encanto da cidade maravilhosa, nem do estado maravilhoso que é o Rio de Janeiro, É uma pena, né? É mas, uma mas pena. reforça a presença do crime organizado, tanto o Comando Vermelho, como o Terceiro Comando, como o PCC, como os milicianos de Bolsonaro, todos eles lá têm uma espécie de paraíso seguro. Dizem, inclusive, Adelaide, dizem que essa operação que matou 121 pessoas, alguns inocentes, outros que tinham uma passagem pela polícia, mas o Brasil não tem pena de morte, é bom que você saiba disso. Mas dizem que aquela operação foi para abrir caminho para a expansão do grupo, da milícia de Bolsonaro. Eles Sei. entram, matam quem não. As pessoas para a milícia chegar. Então é uma guerra de território. E o Estado, comandado pelo Cláudio Castro, tomou o partido dos milicianos. É uma vergonha, mas nós vamos ver mais adiante, numa das notícias, o governo federal resolveu colocar a Polícia Federal na investigação. E aí vai sobrar para muita gente, incluindo pessoas que se abrigam sob o mandato de senadores da República. Eu não vou dizer que é Flávio Bolsonaro, de jeito nenhum, não vou dizer isso, mas Flávio Bolsonaro ele tem um envolvimento grande com Com a milícia, com a né? milícia. Me parece que o ramo dele é o da construção civil. Mas vamos ver, as investigações vão Ele falar. condecorou aquele miliciano antes de morrer, né? É, Se lembra disso? lembro, sim, o Adiano. Pois é. Bom, vamos em frente, né? Governo Lula aperta bandidos. Então, foi uma grande, é, é, um ganho muito grande para o governo ter conseguido colocar na liderança, na presidência da CPI do combate ao crime o deputado federal, como é? Senador federal. O senador Contarato, que passou a ser do PT, né? Então foi um ganho muito grande para o governo. Mas veja, o líder do PT na Câmara, o deputado federal Lindenberg Farias, anunciou através das redes sociais que o Rio de Janeiro será alvo da maior operação da história, disse ele, encabeçada pela Polícia Federal e Receita Federal de combate ao crime organizado. Apesar dele lá ter dito que não ia aceitar, né? Nenhuma polícia que não fosse a do Rio, mas já Caiado disse que vai mandar os policiais dele, Ratinho Júnior também, Jorginho também, Jorginho, né? né? Também, viu? Vamos em frente. Um dos aliados mais próximos do senador bolsonarista Ciro Nogueira, do PP do Piauí, ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, foi atingido por uma operação policial que investiga lavagem de bilhões de reais para o primeiro comando da capital, a maior organização criminosa do Brasil, que opera em pelo menos 28 países, imagine. Victor Linhares, ex-assessor parlamentar, do presidente nacional do Progressistas e ex-secretário da Prefeitura de Teresina, teve bens bloqueados na quarta-feira 5, durante a deflagração da Operação Carbono Oculto 86, conduzida pela Polícia Civil do Piauí. É. Entre aspas, estamos entrando com a representação no STF por atentado contra a soberania nacional, por crime de traição nacional. O governador Cláudio Não, Castro, mas é interessante o seguinte: vamos ver ainda com relação a esse carbono ao oculto carbono. 86. Bem, houve uma operação chamada Carbono Oculto lá em São Paulo, né? Com ramificações por todo o país. Aquilo demonstrou a presença, eu não sei se é a presença do mercado financeiro no PCC, no crime organizado, ou do crime organizado na PCC, o crime organizado no mercado financeiro. O fato é que a Faria Lima foi atingida em cheio. Ou seja, os principais bandidos não estão nos morros, nas favelas, É verdade. estão nos endereços chiques. Chiques. É, E aí a posição do governo federal é que o crime organizado deve ser combatido. Naturalmente, ninguém vai abrir mão da presença da polícia nas regiões perigosas, mas deve ser combatido principalmente a partir do combate à parte financeira, a partir então quebrar a espinha dorsal financeira. E esta semana, pouco depois daquela carnificina que o Cláudio Castro comandou no Rio de Janeiro, que ele foi um genocídio, pouco depois daquilo, demonstrando como é que se deve atuar de forma correta contra o crime,
O governo federal fez uma operação lá no Piauí e fechou perto de 100 postos de gasolina. Os postos de gasolina são usados, como todo mundo sabe, isso é uma informação que veio a partir do Carbono Oculto, lá em São Paulo, para lavar dinheiro do crime. Então, no momento em que esses postos de combustível estão sendo fechados, aconteceu essa coisa, né? Então, veja bem, foi um negócio assim que me deixou bastante entusiasmado e seguramente deixou o Ciro Nogueira triste, porque o Piauí, como todo mundo sabe, vamos dizer assim, é o berço eleitoral do Ciro Nogueira. E, evidentemente, que esses donos de postos, que são todos ligados ao PCC, eram grandes contribuintes financeiros de Ciro Nogueira. Então, Ciro Nogueira está completamente enrolado com as falcatruas do sistema bancário, com as fintechs, como também está enrolado com os postos de gasolina do PCC. E vamos ver em que vai dar isso. Pois é um pessoal tão metido com falcatrua, né, Alexandre? Mas, no entanto, aponta o dedo para o outro, né? Diz que o outro é quem é. Isso é como é a norma, né? A forma deles atuarem é assim. Então, dos aliados, bom, estamos entrando com a representação no STF por atentado contra a soberania nacional, por crime de traição nacional. O governador Cláudio Castro cruzou todas as linhas ao enviar documentos e pedidos ao governo dos Estados Unidos para que classificasse o Comando Vermelho como uma organização terrorista. Aí, com Isso, isso, facilita, né, a entrada dos Estados Unidos aqui, né? isso é um absurdo, isso é um É um absurdo. absurdo, um Na absurdo. realidade, o que o Cláudio Castro fez foi Maus patriotas. mais ou menos o que o Dudu Bananinha fez quando levou aquele pendrive Exato. lá É, no Catar. Vocês lembram? Dudu é, Bananinha pegou as informações do Brasil, colocou todas num pendrive, segundo ele, não foi eu que disse, não, ele que falou. E lá no pendrive, e lá no Catar, ele entregou aquele pendrive para alguém. Foi bem, foi exatamente o que o Cláudio Castro fez. Nós sabemos que o governo Trump vem usando uma nova teoria de dominação a partir do combate ao tráfico, combate ao narcotráfico, para fazer agressões. A gente viu o que aconteceu está acontecendo na Venezuela, né? Quer dizer, o governo Trump, de olho no petróleo da Venezuela, está atacando a Venezuela, dizendo que os barcos de pescadores são do narcotráfico. Na sequência, o senador bolsonarista Flávio Bolsonaro disse que a Baía de Guanabara estava cheia de barcos de narcotráfico, sugerindo que o exército norte-americano também bombardeie os barcos na Baía de Guanabara. Pois bem, de caso pensado, Cláudio Castro comandou aquela carnificina que matou cento e é, vinte e uma pessoas e terrível. mandou uma cartinha para Trump. Trump, aqui está cheio de narcotráfico. Isso é narcoterrorismo. Ele quer o É quê, isso que hein? eles chamam. Ele quer dar exatamente o argumento que o senhor Trump precisa para mandar a DEA, mandar a FBI, mandar esse É, pessoal todinho para estar agindo dentro do Brasil. Meu amigo, olha, o lugar de lambibota é na cadeia, o lugar de lambibota é nos Estados ó, Unidos, o lugar de lambibota é é, fora daqui. Aqui nós vamos ficar com os nossos patriotas, os verdadeiros. exatamente, Alexandre. Olha, a recém-instalada CPI do crime organizado no Senado começou seus trabalhos com uma série de requerimentos de convocações e convites a autoridades, governadores e especialistas. O colegiado é presidido pelo senador Fabiano Contarato, muito bom, e promete uma apuração ampla sobre a estrutura e o financiamento de facções criminosas no país. E, segundo também o que a gente tem observado, o relator será Alessandro Vieira, né, que também é delegado, né, e que é um cara sério, já demonstrou isso naquela CPI. Qual foi a CPI, Alexandre, que ele relatou? Foi na Foi? CPI, em todo esse CPI, o Alessandro Vieira ele tem uma presença muito forte. É, é. Ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, da esquerda. Ele não é uma pessoa séria, uma pessoa de Eu acho que ele é centro-direita. direita, não é Ele é extrema-direita. centro-direita, é uma pessoa que tem uma formação muito equilibrada, né? É um Ninguém cara pode acusar de tranquilo, nada, né? né? Ele veio das ele foi delegado de polícia, assim como também o Fabiano Contarato, conhece bem o funcionamento do crime e, como todos sabem e concordam também, que a questão toda do crime não é o cara que está com a pistola na mão. Eles são, é o que tá lá, é o soldado.
É, O combate ao crime tem que se dar ao nível dos altos escalões que estão no mercado financeiro. Então, me parece que essa CPI vai trazer exatamente esse povo. E nós vamos ter muitas surpresas. Acho que os vamos sim. bolsonaristas vão ter que ter muita atenção com essa CPI. E não foi à toa que eles queriam emplacar na presidência do CTU o Hamilton Mourão, que foi Imagine. vice-presidente do tempo de É Bolsonaro, né? brincadeira, né? Então, realmente vai ser uma coisa muito interessante e muito séria. Vai Vamos lá. ser séria, vai ser uma CPI séria. Bom, STF julga Eduardo Bolsonaro a partir de 21 de 11 desse ano, por crime de coação. A PGR acusa deputado de pressionar ministros e buscar sanções do dia contra o Brasil. Nada mais justo do que isso, né, Alexandre? Esse camarada está lá Agora, veja bem, desde o começo do ano, ganhando dinheiro, não é daqui, porque o escritório dele, né, a sala dele lá, continua funcionando e entrando dinheiro público lá, e ele está só fazendo, trabalhando contra o Brasil. Ele tem que pagar por isso, não é? veja que negócio interessante, Adelaide. É, os bolsonaristas, eles reclamam da ingerência do Supremo Tribunal Federal nas ações do Congresso Nacional. Reclamam disso. Aí, outro dia, houve uma reclamação, me parece que do PT, ou foi do PSOL, contra Eduardo Bolsonaro, que está cometendo crime de lesa pátria no exterior. E a Sim. reclamação foi para o Conselho de Ética. Hum. O Conselho de Ética disse: não, rapaz, isso é normal, é normal. Aí vai o Supremo Tribunal, que sabe que não é normal, todos nós sabemos que não é normal, e vai entrou na parada do julgando o processo. Né? Sim. Porque o Supremo ele não tem mote próprio, ele age Ele é quando provocado, provocado. né? Não tem para onde correr, Dudu Bananinha vai ser condenado à cadeia. É. Então o Congresso Nacional não vai poder reclamar, porque teve a chance de pelo menos privá-lo do mandato. Mas não o fez. Não o fez porque não está. O Congresso como um todo é inimigo do povo, a gente sabe disso. Ele é controlado pelos bolsonaristas, é controlado pelo Centrão e não está a serviço do povo. Então, no momento em que o Congresso Nacional diz que pedir sanção ao Brasil lá fora não é traição e não fere o decoro parlamentar e não está no Brasil exercendo o mandato, quer o quê? Ainda Pois bem que é. nós temos um Supremo Tribunal Federal que faz valer as coisas certas. Pois é, você vê, essa comissão de ética, ela não é séria, não é? Porque ela é o quê? Presidida por bolsonarista, a maioria é do Centrão ou do PL, então não tem seriedade uma comissão de ética dessa. Aí eles ficam dizendo que o Supremo, né, que a Justiça está ingerindo sobre outra entidade, mas não faz o que é certo, o Supremo vai e faz. O Supremo é o guardião da Constituição e tem que fazer valer a Constituição. Então, assim, é um pessoal que provoca. Aí depois vai se vitimizar, né? Bem feito. Agora ele vai ser mesmo julgado. Bandidos roubam o Nordeste. O fim da chefe agora passa a se chamar Axia Energia, a antiga companhia hidrelétrica do São Francisco. Quer Isso dizer é um que já absurdo. passou mesmo. Isto é um absurdo. Não se pode trocar. O nome Chesf pertence ao imaginário nordestino. É, A lógico. Chesf não é uma brincadeira, não. Ela ter sido vendida já foi um crime de Bolsonaro. A gente sabe disso. A gente sabe o É, quanto rolou o dinheiro por baixo do pano. Né? Agora vão os caras e querem fazer com a Chesf que tentaram o que Fernando Henrique Cardoso, que foi outro criminoso, tentou fazer com a Petrobras. Vocês lembram do nome Petrobrax? Lembram disso? Foi exatamente isso que Cardoso quis fazer com a Petrobras. Mudar o nome para sair sei. do imaginário das pessoas. Não tem como sair. É, Petrobras é Petrobras e Chesf é Chesf. Vocês, bandidos que compraram a Eletrobras, não vão roubar do Nordeste o nome Chesf. Vocês não vão conseguir fazer isso. E do mesmo jeito que Petrobras nunca colou, esse tal da Chia também não vai colar, não. É Chesf, pertence ao Nordeste. Chesf e Rio São Francisco estão intimamente ligados ao nosso imaginário. é. E um dia vocês vão pagar muito caro pelo aquilo que vocês fizeram. A Chesf vai voltar a ser, ela nunca deixou de ser do povo nordestino e vocês não vão roubar mais isso da gente. Muito bem. Olha, Brasil no comando da pauta ambiental. O príncipe William, herdeiro do trono britânico, está em visita ao Brasil para cumprir a agenda voltada à temática ambiental.
nesta segunda-feira, ele recebeu a chave do Rio de Janeiro das mãos do prefeito Eduardo Paes em cerimônia no Morro do Pão de Açúcar. Veja bem, Aí tem uma foto dele, que você tem filme, é? não, tem filme não. É, Então, ele tirou uma foto no mesmo lugar que a mãe dele tirou e fazendo a mesma pose. Foi uma homenagem que ele fez à mãe dele, né? A princesa Diana. e uma coisa que é interessante, para todo mundo saber, é que não adianta Cláudio Castro tentar arrasar com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro pertence ao Brasil, não Brasil. pertence a Cláudio Castro nem E a bandido continua nenhum. lindo, né? Então ele continua lindo. As pessoas veem, então eles fazem essa carnificina toda, mas isso não apaga da imagem, do imaginário das pessoas no mundo todo a beleza que nós e o respeito que nós temos pelo Rio de Janeiro. Então eu espero Exatamente. que o TSE, de uma vez por todas, expurgue o Rio de um bandido, um canalha feito Cláudio É, Castro, e que a CPI desmascare esses outros bandidos, para que o Rio possa voltar em sua plenitude para os brasileiros. De qualquer forma, eu agradeço bastante ao príncipe William, que, de alguma forma, ele contrapôs essa bandidagem lá de Cláudio Castro. teve E coragem, né, de vir e coragem correr nisso, risco, né? etc. Correr risco. Mas ele está habilitado a fazer isso. Bom, de qualquer forma, então, completando essa notícia, nós queremos dizer que o governo Lula conseguiu converter Belém do Pará na capital mundial. Então, É, nesses dois últimos dias, na quinta e na sexta-feira, é, eu não sei exatamente quantos, mas quase 100 chefes de Estado e de governo passaram por Belém. É é, como se fosse uma Assembleia Geral da ONU. Todos, naturalmente, foram lá tratar de temas ambientais, poder bater papo, conversar um com o outro, mas isso graças ao governo Lula, que conseguiu converter Belém do Pará numa capital mundial durante 2 dias. E a propósito disso, a partir de segunda-feira, Belém do Pará será a capital oficial do Brasil até o dia 21. Então, se você que está fora do Brasil, alguém perguntar qual é a capital do Brasil, muitos dizem São Belém. Paulo, outros dizem Rio de Janeiro, os mais É, espertos dizem Brasília, e os muito bem informados vão dizer Belém do Pará, que houve uma é, decisão do Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula, que colocou nesses tempos de COP, do dia 21, do dia 11 de, no dia 10 de novembro novembro. a 21, a capital do Brasil será Belém do Pará, o que nos enche de orgulho. Não apenas os paraenses, mas os nortistas, os nordestinos, os sudestinos, os sulistas e todo brasileiro. Todos, né? Pois é. Então, Alexandra, apoio à Venezuela. Lula embarca para a Colômbia. O presidente Lula confirmou presença na cúpula da CELAC-UE, que será realizado no domingo 9 e segunda 10 em Santa Marta, na Colômbia, segundo anunciou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A decisão foi motivada por um gesto de solidariedade à Venezuela, em meio ao aumento das tensões entre o governo de Nicolás Maduro e os Estados Unidos. Você veja como Lula é mesmo um grande estadista, né, Alexandre? Porque ele podia dizer, olha, alegar que por conta da Copa ele não ia poder ir, não é? Mas ele vai. E ele vai representar o Brasil e vai apoiar a Venezuela, o que é importante para manter a paz na América do Sul, não é? Porque já tem presidentes dizendo que a Operação Condor está de volta, né? Bom, e isso, naturalmente, a ida dele para a Colômbia, para esse encontro, que é um encontro importantíssimo, desviou a rota dele original, que seria passar no dia 8, que é esse sábado, em Fernando de Noronha, que é justamente um evento onde nós fomos convidados, estaremos lá, e de longe bateremos palma para o presidente Lula. Não apenas pelo esforço que ele tem feito em relação à questão da transição energética, mas, sobretudo, pelo esforço que ele faz em favor da paz, não apenas na América do Sul, mas, sobretudo, no mundo. O esforço, mas um esforço da paz para evitar qualquer agressão dos Estados Unidos à Venezuela, pelo restabelecimento da verdade histórica com a criação do Estado palestino e com a superação das tensões no leste europeu e também na África. Vamos em frente.
A Rússia reiterou no sábado, 1º de novembro, seu apoio político e diplomático ao governo venezuelano liderado por Nicolás Maduro, em meio à crescente tensão provocada por ações militares dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico. Em declaração oficial, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, condenou o uso da força por parte de Washington em operações supostamente destinadas ao combate ao narcotráfico, classificando-as como ilegais sob as próprias leis norte-americanas e o direito internacional. O Trump, ele está brincando com um vespeiro que ele não sabe o tamanho. É verdade, é É, verdade. esse final de semana, os principais líderes, não só da região, mas também alguns líderes europeus, estão reunidos na Colômbia para hipotecar a solidariedade da Venezuela. Agora vem o presidente da Rússia e diz que faz a mesma coisa. O presidente da China já tinha feito. E a impressão que nos dá é que, se por um acaso os Estados Unidos resolverem fazer alguma agressão armada contra a Venezuela, o Nicolás Maduro terá todo o direito de mobilizar os seus relacionamentos internacionais e fazer valer os acordos militares que ele tem com a Rússia, com a China, o Irã, com a Coreia do Norte, e fazer algum salseiro nos próprios Estados Unidos. Eu fico imaginando, Adelaide, se um dos mísseis que seguramente a Venezuela tem for disparado em direção aos Estados Unidos e atingir alguma cidade do norte, do sul dos Estados Unidos, como é que Trump vai explicar para a população americana a morte de 10 mil pessoas? É Eu verdade, não sei como é é que vai verdade. ser, mas o fato é que esse cara é um irresponsável É, e a gula norte-americana devia ser. Porque não é gula, é roubo. é. Por que roubar o petróleo da Venezuela? Ora, compre. Ele diz claramente, ele É, diz você tem. claramente. É, E compre. aquela lá premiada com o prêmio Nobel também diz que vai entregar, né? É, que não é um cretino, né? Que não é um cretino, a gente não fala nem o nome dela. É, Então é o é, seguinte, rapaz, compre o petróleo, em vez de você dizer que ele não pode vender, vai lá e compre. Qual é o problema? é, Você está com medo é é, que a Venezuela cresça, né? E cresça e exatamente. demonstra mundialmente que o regime bolivariano é certo e promove justiça social. Pronto, eles consideram a América do Sul o quintal dos Estados Unidos, né? E já disseram que vão investir aqui, né? Então, vem a Operação Condor por aí. Agora, é por isso que Lula vai lá para fortalecer esses países, né? Porque tem que ter uma reação, senão eles vêm e fazem tudo de novo. Então, um muçulmano socialista na prefeitura de Nova York, Zoran Mandani, vence a eleição para prefeito de Nova York após a maior participação em décadas. Com plataforma progressista e foco em acessibilidade econômica, torna-se o prefeito mais jovem da cidade em mais de um século. O socialista Mandani será o primeiro muçulmano, ou será o primeiro prefeito muçulmano de Nova York. O socialista de 34, veja como ele é novo, 34 anos, se tornará o mais jovem político a comandar uma cidade daquela, né? Em 133 anos. Agora, o maluco de lá, o Trump, já disse que vai intervir naquilo lá. Não vai deixar Nova York na mão de um comunista socialista, né? Não, É, interessa. Aí vale alguns comentários. Primeiro, que os socialistas norte-americanos, eles não tão socialistas como são, por exemplo, os africanos ou os sul-americanos. Eles são, porque não são da extrema-direita, como todos eles são de é, lá, né? Então, o republicano. socialista é um cara que é mais abrandado. É mais É, abrandado. Olha, aos olhos dos republicanos, os democratas são socialistas, são comunistas. E, naturalmente, os socialistas não são tão socialistas assim, mas são pessoas que têm uma visão humanista de mundo, que têm que respeitam a natureza humana, os direitos humanos, né? Mas o fato é que a vitória do Mundane ele significa uma derrota de Trump, não de Trump com em si, certeza. mas daquilo que Trump representa. Então ninguém É, aguenta mais essa arrogância, a maluco, petulância, a arrogante. violência, o jeito de ser Trump. Então, É, me parece que essa eleição abre caminho para um sorriso futuro. Daqui a um tempinho, o mundo todo vai sorrir um pouco mais. E é eu continuo verdade. na minha tese de que dificilmente o Trump vai concluir o segundo ano de mandato. Eu acho que ele vai ser posto para fora,
pelas razões que os americanos sabem lá como são. E, cara, infelizmente o vice dele é tão ruim quanto ele, né? Talvez um pouquinho mais, ou talvez um pouquinho pior, porque é mais É, jovem. é. Olha, Alexandre, o Hamas e a autoridade palestina chegam a um acordo sobre comitê para administrar Gaza. Isso é um Eu negócio. soube, até pela nossa Marília, conhecida, né? Nossa Marília, professora de Pilates, que ela tem um projeto por lá, que as crianças já voltaram aí para a escola. Veja que bonito, não é? Mas isso tem uma questão política importante. Questão política importante. Há um tempo, sempre os americanos, notem que a gente, quando fala em mundo, a gente fala sempre americano para É, fazer coisa faz a errada, confusão, né, fazem Alexandre? Faz confusão, a né? confusão. Os americanos começaram a inventar um tal de primavera árabe. Para quem não sabe, o povo árabe é um povo que tem uma formação cultural muito diferente do resto do mundo. Então, para o mundo árabe, do mesmo jeito que é normal as mulheres usarem burca, é normal também um ser mais autoritário. Então lá tem, o cara é califa e manda mesmo, tá certo? O cara é chefe e manda mesmo, né? O cara é rei e manda mesmo. E os americanos, eles não aceitam que os outros sejam diferentes deles. E aí inventaram o negócio da Primavera Árabe. Primavera Árabe era eleição em todo canto. Eleição. Todo canto tem que ter uma eleição. Aí tinha que ter eleição em todo canto. Aí fizeram eleição, Adelaide. O primeiro povo a fazer eleição foi a Palestina. A Primavera Árabe começou pela Palestina. Sim, Na Palestina, tem dois grupos que são os grupos mais famosos. Tem o grupo, tem o Hamas, e tem a liderança palestina, que o líder era o Arafat. Pois bem, Yasser Arafat, né? quem ganhou a eleição foi o Hamas. Eita, Só que o Hamas é contra os Estados Unidos. sei. Aí ele diz, não, aí não vale. Só tem democracia se o cara que vencer Se for eles aprovado. ganharem. Aí É. eu sei que os americanos entraram no jogo, tá certo? E no final ficou. Não, não valeu a eleição. O americano tem isso. A eleição só valia se fosse para o cara dele vencer. Se fosse É. o outro, valia não, né? Aí, como quem venceu foi o Hamas, não valeu. Mas aí o povo palestino tem sua autoridade. Disse, não, não é assim não. Então fizeram uma divisão. O povo Gaza ficou liderado pelo Hamas, que é o governo, é um partido político. É um partido político. O Hamas está lá. Né? E a Cisjordânia ficou com o LP, né? Com Mahmoud Abbas, que é outro líder dele lá. Né? Só que o Mahmoud Abbas é um tipo assim, mais, né, condescendente, não sei o quê, gosta de acordo, e não é compatível, por isso que perdeu a eleição, né? E tá, 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 tá. Aí agora, como plano de paz, os americanos disseram que em Gaza não pode ter o Hamas, que é exatamente o que o povo quer. O povo quer ser representado por um partido Mas político não chamado interessa, Hamas. para eles não interessa, né? Aí o Hamas disse, não, tudo bem, vamos fazer um acordo. E parece, pela notícia que foi dada aí, o Hamas fez um acordo com a ALP. E eu não sei exatamente como vai ser a divisão do governo em Hamas, mas uma coisa é certa: esse tal acordo entre ALP e Hamas significa que aquilo que os americanos falavam em Primavera Árabe não existe. Não existe, né? A Primavera Árabe só existe se for para americano mandar no resultado. Se o povo quiser um resultado diferente, não vale. É Não mais ou vale. menos o que aconteceu também na União Europeia, que quando o povo decidiu que não ia aceitar a Constituição proposta, mudaram o acordo e o povo deixou de votar. Bom, Pronto. mas e também aconteceu em Minas agora, né? Em Minas, a Constituição do Estado previa que a privatização da Copasa passasse necessariamente por um plebiscito. E como o Zé ia perder, ele anulou isso e vai vender sem isso, né? Sem um Cada um plebiscito. faz o que Bom, quer, né? É assim. nós chegamos ao final do programa. Esse é um programa, como nós alertamos no início, mais curto. É um programa que nós estamos fazendo é, de uma forma pré-gravado, né, por conta dessa viagem que nós vamos fazer para Fernando Noronha. Quero dizer que
De um lado, eu estou muito feliz, né, porque Noronha vai dar um passo, né, na transição verde, né, da energia limpa, né, transição da energia e mas de outro, o presidente Lula estará na Colômbia, não estará lá. Então, o abraço que eu ia dar nele, eu dou em você, cada um de vocês. Um abraço para todo mundo e vamos ouvir agora as despedidas, sempre felizes, alegres e simpáticas e carinhosas de Adelaide Rego. Adelaide, com a palavra para despedidas. Alexandre, você vai estar participando de um evento muito importante. Então, eu acredito que na próxima edição da Semana em Revista, a gente vai ter bons comentários sobre tudo que se passou por lá, né? Aquele arquipélago eu não conheço, mas dizem que é lindíssimo, tanto é que é muito turístico, não é? Espero um dia poder ir conhecer. Então, assim, que você faça uma boa viagem, que você traga novidades para a gente comentar aqui depois. E desejar a todos um bom sábado, né? Um bom domingo, um bom final de semana. E no próximo estaremos ao vivo. Até logo.